Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um momento de troca do nosso aprofundamento, hashtag Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Giocélio e estou com vocês aqui compreendendo, aprendendo um pouquinho mais sobre o que é as redes sociais, sobre a propaganda, né, a criação e comunicação publicitária. Esse então é o nosso nome, né, do nosso aprofundamento do nosso componente que está aí na tela para vocês, estamos aí na atividade número 2, e é um momento de sistematização. É a segunda aula de sistematização, né? E o nome da nossa aula é Meme Publicitário. Por quê? Nós estamos trabalhando com um festival de memes. A gente pesquisou bastante sobre esse gênero, como ele se relaciona com o marketing, com a propaganda, e conseguimos aí agora chegar nesse momento de quê? De compartilhar. De que forma? Através de um festival de memes. Então estamos na segunda aula deste momento. E não estou sozinho, estou com ele, nosso querido companheiro aí, parceiro de luta nas nossas aulas, o professor Anderson. Muito obrigado aí pelo convite, professor Giocélio. Muito bom estar com todos vocês aqui novamente para falarmos aí sobre criação, comunicação publicitária. Muito bem, pro Anderson. Sempre começamos com nossas boas-vindas aí na tela para vocês. Olha só, criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer erros e se divertir. É exatamente esse processo que a gente está desenvolvendo agora, né? Estamos construindo todos esses saberes com relação aos memes. Você concorda com a nossa frase de seja bem-vindo, Pro? Gostei da frase porque ela sintetiza de uma forma bem interessante porque a criatividade, eu penso na criatividade como um processo. Não é um fim, não, é um processo. É um processo, né, em eterno desenvolvimento, isso, né, pro Anderson. Então a gente tem aqui um feeling, um olhar, uma leitura nesse momento, né, nesse percurso, nesse momento da nossa jornada. Daqui 10 anos, 20 anos, a gente já está com outro momento, outras bagagens, outras perspectivas e outras provocações, né, pro Anderson. Exato, e a criatividade ela não tem uma definição única. Em determinado momento, sua criatividade te leva para uma determinada direção. Em outro momento, você vai caminhar por outros elementos que vão constituir aquilo que vai te deixar criativo dependendo do rumo que você está tomando. Então, e não tem como falar uma pessoa é criativa e a outra não. São caminhos diferentes para a criatividade, para o desenvolvimento de alguma ideia. Muito bem, pro Anderson. E para fazer um link aí com o que o professor Anderson trouxe para a gente, né, com relação a esse crescimento, a esse desenvolvimento, nós temos aí aquele momento de organização para a gente começar a chegar nesse local aí, que é separar os materiais que você tem, e estamos na aula número 23. Estamos chegando no meio aí do percurso da nossa unidade curricular, né, mas o nosso componente está chegando quase ao fim aí. E o que nós tivemos na aula anterior? Pesquisamos e refletimos sobre como construir um festival de memes. Então a gente já entendeu um pouco como que é um festival, o que a gente pode elaborar. Por isso que nós estamos aqui hoje, gente, com essa tela aqui ao fundo. Olha só, nós temos alguns quadros que estão prontos para serem preenchidos, né, pro Anderson? Isso. Como se fosse assim, os nossos... nosso estandarte aqui, né? O nosso banner, o nosso pôster dos memes aqui, ó, que você pode começar a explorar, colocar aqui atrás, né? Ou de outras formas interessantes que você pode brincar com relação a forma de apresentação, né? Porque a gente tem a forma digital e também a física. De repente fazer uma apresentação ali no corredor da escola, nos espaços coletivos e também compartilhar com mais gente, né? Com um público bem maior, né? Mais abrangente com relação às redes sociais, que é um dos nossos focos, né, Anderson? Inclusive eu acho interessante pensar na criatividade como ser simbolizado por um quadro em branco. Porque é exatamente isso, a criatividade, além de ser processual, ela também envolve um caráter de ação. Você precisa colocar realmente a mão na massa aí para conseguir fazer com que a criatividade realmente aconteça. Você muitas vezes precisa se colocar de forma criativa para que você consiga exercer a criatividade. Muito bem, pro Anderson. E para começar a exercer essa atividade aí, essa criatividade, temos um conceito com a nossa primeira pergunta norteadora na tela para vocês. Olha, você sabe o que é um festival? A gente já fez essa pergunta na aula anterior, mas a gente está retomando para ficar bem marcado aí dentro do conceito de vocês, né? Em muitas sociedades, uma festa ou festival é uma série de celebrações em honra de alguém ou com algum objetivo em comum. Uma festa e um festival são historicamente trocáveis ou mutáveis.
temáticas, tornando isso muito ecléticos. Existem também os festivais sazonais, que podem estar associados ao clima ou de acordo com os calendários lunar e solar. Na arte, trata-se de um momento de nutrição e apreciação estética. E também de compartilhamento, né, pro Anderson? Sim, o festival... Eu concordo com o festival como sendo uma característica muito intrinsecamente humana, porque a gente pode pegar, por exemplo, o Göbekli Tepe, que é uma construção que existe lá na Turquia e é uma das primeiras construções arquitetônicas que a humanidade construiu. E os indícios nos apontam que ela muito provavelmente pode ter sido construída com o fim de festival. Então a gente tá só seguindo a história, mano. Vamos seguir, vamos fazer festival, é isso aí. Então, vamos lá. Pensando nisso, nós temos um vídeo para que a gente possa ter aí uma nutrição estética com relação a formas de inovar com a arte, de usar a tecnologia, né? Como a arte na contemporaneidade se apresenta. Então, um vídeo para vocês aí no momento. Normalmente as pessoas me perguntam se inovação tem necessariamente uma relação direta com tecnologia, ou melhor, se a inovação depende da tecnologia. De maneira alguma. Processos inovadores estão entre nós a todo momento. Isso envolve qualquer prática, qualquer arte humana. Claro que em alguns campos de atuação a tecnologia ajuda, mas a tecnologia de forma alguma é a essência do processo de inovação. Inovação é fazer diferente, inovação é revolucionar uma prática de uma maneira inusitada. Inovação é entregar a sua arte de uma maneira que talvez até hoje outras pessoas ainda não tenham entregue. Você deve estar se perguntando por que eu uso a expressão arte ao falar de inovação. Na verdade, se nós pararmos para pensar, toda ação humana, ela envolve arte. Até fazer um café. Você sabe que existem cafés que são amargos, cafés que são fortes, cafés que são fracos. E também tem aquelas pessoas que demoram meia hora para fazer um café, que ele esquenta a xícara, faz daquele jeito, não de outro jeito. Por quê? Porque cada jeito de fazer café é uma arte diferenciada. Eu lembro, inclusive, quando eu morava em Brasília, um grande amigo que foi até Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Eu perguntei para ele, o que você achou de Balneário? Ele falou, olha, da cidade eu gostei, mas o que eu mais gostei foi de um café com leite que eu tomei numa padaria, que me chamou muita atenção. Mas o que você viu de diferente nesse café com leite? Ele falou, olha, a pessoa se preocupou até com a temperatura da xícara e até com o lado da asa da xícara que ia ser entregue para mim e para minha família. Isso é arte, pessoal. Arte está em tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. E claro, que para inovar em alguma coisa, a arte tem que ser embarcada. Você tem que embarcar uma nova prática, uma nova entrega numa arte que é conhecida de um jeito, e dependendo da maneira como você e seu grupo trabalhem, pode ser reconhecida de outro jeito. Se vai dar certo, você só vai saber se tentar. A arte, isso eu me apoio num autor que estou adorando o livro dele, o Seth Godin, chamado Ilusão de Ícaro. A arte só faz sentido quando ela é compartilhada, quando ela gera uma conexão entre as pessoas. Se a nossa arte vai dar certo, nós nunca saberemos até o momento que ela se conectar, que nós nos conectarmos com outras pessoas através dessa arte. Com o ensino não seria diferente e com qualquer outro tipo de profissão não seria também diferente. Muito bem, gente. Então tivemos aí mais um vídeo para nutrir, né? Pensar na inovação. Você concordou, pro Anderson, com a fala aí do vídeo? Que realmente a inovação é que importa, não são só os elementos tecnológicos, são muito importantes também, né? Mas o que você pensou com relação a esse vídeo? Sim, eu acredito que a intencionalidade dele foi mostrar o quanto que é possível inovar não tendo a tecnologia simplesmente como enfoque. O enfoque da inovação está na questão, muito mais uma questão da mentalidade, de você buscar fazer as coisas de uma forma diferente. Vai envolver a tecnologia? Pode ser que sim, até porque se a gente for pensar num sentido mais amplo, né, a tecnologia não são só aparelhos eletrônicos, elétricos e tal. Você tem um garfo, é uma tecnologia, mas a essência não é a tecnologia, a essência é a nossa mentalidade com relação ao processo de inovação, de fazer algo com uma forma diferente. Até porque se a gente tem formas criativas para utilizar a tecnologia, a gente começa a potencializá-la, né? Então, de acordo com a forma que eu vou atribuindo, buscando conhecer, né, aplicando
usando no meu dia a dia a tecnologia, eu tenho a possibilidade de explorar ferramentas ali que vão revelar as minhas competências mais intensas, né? O meu processo criativo, ele fica mais latente, né, professor? Exato. Então, é importante a gente pensar na inovação também com esse caráter de eu vou tentar inovar, não simplesmente como algo que acontece do nada, uma lâmpada que surgiu na sua cabeça. Não, a inovação ela envolve também a tentativa de inovar. Exatamente. E nós falamos hoje, então, olha só, nós falamos um pouco sobre inovação, falamos como a gente pode se reinventar com relação ao festival, né, que é a nossa linguagem, o nosso foco agora nesse momento da sistematização, e não dá para falar sobre o festival de meme, a produção e a criatividade, sem falar sobre produção cultural, que é a nossa próxima pergunta aí norteadora. Olha só na tela para vocês. Você conhece o termo de produção cultural? Produção cultural é tudo aquilo que envolve um projeto em que o produto é a cultura. O produtor cultural é responsável pela produção de espetáculos, mostras, festivais e até programas de TV. Pode atuar com teatro, música, dança, circo, artes plásticas e qualquer outra manifestação artística. Ocupa-se de todas as etapas da produção, da captação de recursos financeiros à execução final, passando pela elaboração do orçamento e do cronograma do projeto. Ele também planeja, elabora e executa essas ações aí, seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos. Então a produção cultural, gente, nada mais é que promover ações aí que envolvam projetos relacionados à cultura, não é isso, pro Anderson? Exato, e a cultura ela permeia todas as atividades humanas, né? Porque o que a gente poderia definir cultura como o agir humano sobre o contexto em que a gente vive, sobre a natureza e sobre as outras pessoas. Então, produção cultural é algo intrinsecamente humano. Exatamente. E temos agora mais um vídeo para nutri-los aí esteticamente, falando um pouco, um making off de como a gente pode construir, né, desenvolver um saber cultural. Na tela, mais um vídeo para vocês. Atenção, atores! Ação! Um sortudo! Atenção, ação.
Olha só, turma, então nós estamos falando aí de produção cultural e tivemos um making off. Qual que é a intenção aí de vocês estarem assistindo esse vídeo? É que você perceba o quanto nós temos um processo criativo que envolve muitas pessoas, né? São vários profissionais que estão ali interligados em um único projeto como esse. Então, quando você for elaborar, pensar no seu festival aí dentro da sua unidade escolar, você pode pensar onde, quando você vai expor, né? As peças publicitárias, como será a campanha para que as pessoas acompanhem esse festival, não é mesmo, professor Anderson? Isso, então existe toda uma multidimensionalidade de trabalhos que as pessoas vão fazendo. Eu estava conseguindo reparar um pouquinho nos profissionais que estavam ali trabalhando, porque às vezes a gente pensa na produção de um filme e pensa, tem o diretor e tem as pessoas que estão filmando e os atores, acabou. Então tem toda uma produção por trás, tem todo um trabalho anterior que é feito antes da produção do filme e durante a produção do filme, que muitas vezes não se reflete na produção final de forma direta. Você não está lá enxergando as pessoas que tiveram que escolher os locais que iriam acontecer a gravação, a questão da iluminação, algum piripaque que acontece, porque às vezes acontece, e aqui às vezes acontece. Aí então a gente tem esse tipo de dimensionalidade desses trabalhos anteriores e vocês vão vivenciar isso com a mão na massa diretamente na hora de produzir esse festival. Exatamente, são os imprevistos que podem ocorrer, né? E quantas pessoas estão interligadas. Então é legal vocês tentarem fazer uma associação de tudo isso que o Pro Anderson trouxe para a construção, né, criativa de vocês. Como será o nosso festival de meme? Qual o nome? Quais as peças publicitárias que nós vamos trabalhar? Com banner? É digital? É físico? Quais são os cartazes? Vamos produzir uma foto, performance? Ou vamos trabalhar com um vídeo para divulgar? Quem vai divulgar? De que forma esse vídeo será construído? Para chamar a atenção das pessoas se relacionando com a nossa temática. Isso tudo está interligado com a criação e comunicação publicitária, que é o nosso componente, né, pro Anderson? Exato, e aí é interessante você, como você colocou, porque não necessariamente existe o certo e errado na hora dessa produção, existe o que dá certo e o que não dá. E dentro desse dar certo existe uma grande quantidade de possibilidades que podem dar certo, e o interessante é a gente investigar essas possibilidades para a gente conseguir encaixar naquela que se adequa ao que nós pretendemos. E nós chegamos ao momento de uma outra palavrinha-chave aí com relação às nossas perguntas norteadoras, que vai nos ajudar na nossa pesquisa aí ao longo do nosso caminho, no nosso componente. Então, olha só, vamos relembrar o tema curadoria. Nós já falamos um pouco sobre curadoria aqui nas nossas aulas. Então, curadoria é um cargo exercido por um curador, ou seja, uma pessoa, um grupo de pessoas que são responsáveis pela organização e administração que tem a finalidade de debater, organizar e realizar eventos, ações, promoções ou demais situações que necessitam ser planejadas. Então é uma galera que vai planejar e escolher, né, algumas imagens ou os produtos que serão relacionados ao nosso festival. A curadoria artística parte sempre do fio condutor da temática de uma exposição. Então, qual que é o nosso tema? No caso aqui, a gente está falando de memes publicitários. Está associado ao processo de organização, cuidado e montagem de uma exposição artística formada por um conjunto de obras de um ou de vários artistas, a partir da seleção prévia feita pelo curador. Então, o curador ele vai desenvolver esse processo, ou essa equipe, né, equipe de curadoria vai desenvolver o processo de escolha, de seleção a partir do fio condutor. No nosso caso, qual é o fio condutor do nosso festival? São memes publicitários. Pode ser que tenha uma temática, serão somente publicidades sobre a educação, serão somente os memes publicitários relacionados a Covid-19, um exemplo contemporâneo. Então você vai buscar, através desse processo do fio condutor, fazer o seu processo de curadoria. Nós temos um vídeo para ilustrar mais um pouquinho aí essa nossa fala no nosso próximo slide, que vai desenvolver aí um pouco mais sobre a curadoria com o nosso querido Mário Sérgio Cortella. É com vocês, então. A curadoria, ela não é uma instância de depósito de arquivo, em que você encerra, reclui e aquilo fica ali. No dia que alguém precisar, vai se buscar a informação. Não, a finalidade da curadoria é tornar disponível para as pessoas, e por isso pessoas e instituições
têm uma tarefa decisiva hoje de serem curadores, né, daquilo que nos importa. É interessante porque a expressão cur, né, ela tem um radical latino que significa cuidar. Da onde vem, por exemplo, curar. Da onde vem alguém que cuida por nós, um procurador, né, alguém que cuida a nosso favor. Isto é, toda pessoa que é capaz de curar alguém no sentido de ajudá-lo, né, de ferir aquilo que está ferido, de modo que ele deixe de ser um ferimento e, portanto, construir ali uma outra relação. Daí que a ideia de curadoria é alguém que cuida. Alguém que cuida do quê? Do conhecimento, da informação, e não cuida como zelador que guarda e tranca. Cuida no sentido de proteger, de disseminar, de aumentar o acervo, de fazer com que as pessoas tenham a ele acesso. Não é algo, portanto, recluso. A percepção de curadoria é muito mais a orientação de disponibilidades do que, de fato, a construção de locais onde você encerra aquele tipo de circunstância. Nisso, a era da curadoria é aquela em que nós temos tantas informações que é necessário que algumas pessoas, algumas instituições, elas sejam capazes de nos auxiliar exatamente nessa seleção. Aliás, a palavra critério é uma palavra que vem para nós da agricultura, né? Ela significa separação, né? Criterion, no grego antigo, é separar o joio do trigo, né? Separar o feijão da pedra, separar o que serve daquilo que não tem utilidade. Por isso, a construção de critérios e, ao mesmo tempo, o acúmulo e a guarda guiada do acervo das informações é que é, no meu entender, a tarefa mais decisiva da curadoria. Todo aluno e toda aluna, sem dúvida, são curadores. Afinal de contas, Paulo Freire, quando escreveu na Pedagogia do Oprimido um subtítulo, que até hoje é mal interpretado por alguns, esse subtítulo é Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens e as mulheres, as pessoas se educam reciprocamente numa relação mediatizados pelo mundo. Paulo Freire não queria dizer que não há educação, ele queria dizer que ninguém é só educador e ninguém é só educando. Cada um e cada uma de nós se educa reciprocamente, nós nos educamos. Daí que, é claro, um aluno e uma aluna são para mim, como foram em toda a minha trajetória e continuam sendo, curadores não só, né, do meu conhecimento, da minha informação, mas também das minhas dúvidas, das minhas dificuldades, das minhas agonias. Daí que há uma reciprocidade de curadoria. Aliás, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E o aprendente é aquele que busca, com outros e outras, procurar. Eu quero até acrescentar algo que gosto, a palavra cur do idioma latino vai gerar para nós também uma expressão deliciosa, que é curiosidade. Curiosidade, uma pessoa curiosa é aquela que procura, que vai atrás, não para deixar longe, mas para trazer para ela, para ir até perto. É diferente do fofoqueiro, né? Mas é curioso. E aí, gente, qual classificação de vocês, hein? Curiosos ou fofoqueiros? Curiosos, né? Pro Anderson, o que você acha dessa grande fala aí do nosso querido Sérgio? Eu acho muito interessante quando ele busca a raiz das palavras para trazer uma explicação mais abrangente, porque uma palavra não tem só o significado único daquilo que ela expressa, ela tem toda uma gama histórica que vai sendo erguida em cima da profusão de significados que a gente vai tendo ao longo da história, vão desenvolvendo e etc e tal. Aí nisso entra a questão da que a curadoria não é algo arbitrário. É importante de ter sempre em vista que há uma intencionalidade e isso envolve... É um trabalho extremamente importante, né? Não tem como dissociar. Eu acredito que dentro de uma criação de um festival seria um dos elementos mais importantes. Porque não basta a criação da obra, é preciso pensar em quais obras irão para o público, quais a gente não vai demonstrar para o público, por que a gente não vai demonstrar, por que a gente vai demonstrar, e também os modos de exposição. Determinada obra talvez fique melhor para cima, para baixo, em determinado ponto. Quais obras vão estar juntas, quais vão estar separadas. Então tudo isso envolve o processo de curadoria e ele é essencial para que o nosso festival seja de fato um festival, uma festa. E que seja um sucesso com relação ao conteúdo que ele traz, sim, né? Não é só escolher um meme pelo meme, e sim qual é a ação publicitária que você construiu e a sua intencionalidade através desse processo criativo. Olha só, nós temos um caminho. Então nós vimos aí o festival de memes, nós vimos que existe a produção cultural, nós vimos também o processo de curadoria e agora nós vamos ver aí com a nossa próxima pergunta no
norteadora, por que é importante termos um fio condutor que amarra tudo isso. Uma curadoria pode ser formada por estudantes, por exemplo, que deverão planejar, organizar e realizar debates, criar ações e que for necessário para que a pessoa que está sendo assessorada seja cuidada da melhor forma possível. O fio condutor é um termo associado à temática que liga todas as obras selecionadas para a exposição. Essa temática define o que será selecionado ou não para o Festival de Memes Publicitários, por exemplo. Então, o que eu escolher ou o que eu não escolher está interligado com o meu fio condutor. Como eu disse para vocês, pode ser educação, pode ser sobre Covid-19, pode ser sobre a fome no mundo, sobre ações assertivas dentro da minha comunidade, sobre temas mais representativos, enfim, eu não sei qual seria o foco e o fio condutor de vocês. Nós temos agora um vídeo que vai ilustrar um pouquinho dessa nossa fala com relação aos pontos de cultura que incentivam a produção cultural, tá certo? Então tem mais um vídeo para nutrição estética de vocês. A cultura da gente é um ponto bastante relevante aqui em Pernambuco, que trabalha a comunicação. A gente tem a rádio, a gente tem um terreiro de candomblé. O Ponto de Cultura surgiu no ano 2010 e a ligação dele é muito presente por conta das nossas oficinas. Onde a gente trabalha as oficinas de confecção, oficinas de percussão, oficinas de dança. Então, é muito forte a ligação do Ponto de Cultura com o maracatu hoje. Foi flor de mandacaru, alegrando o pessoal. Com esse projeto, a gente conseguiu dar um novo alento ao nosso trabalho. Aqui nós temos aula de capoeira, temos a oficina de alfaia que está rolando, tem a oficina de percussão. Então, através desses trabalhos, a gente tenta dar nossa contribuição para a sociedade da cidade de Arco Verde. E o sucesso da gente é que mais pessoas aprendam e absorvam a cultura. Vem brincar no meu terreiro, pois flor de mandacaru, mandei vaqueiro buscar no sertão do Pajeú. Na flor de mandacaru, meu boi vai se transformar. Muito bem, gente. Então esse vídeo foi pra gente pensar também que o nosso festival de meme, ele é um ponto aí de cultura. O que vocês escolherem no processo de curadoria, né? Vocês estão desenvolvendo uma produção cultural, também uma produção publicitária, que é o nosso tema aqui, né? Que é a nossa intencionalidade. Mas também ele se relaciona com essa proposta, tá certo? No momento de protagonismo juvenil de vocês aí na tela, vocês agora farão aí, então, o seu festival de memes realmente acontecer, como a gente vem conversando na aula anterior e vamos conversar na nossa próxima última aula, tá certo? Sempre relembrando todos os contextos que nós tivemos, né, com as palavras-chave no mapa mental. Olha só quantas palavras nós estamos conseguindo relacionar aí no nosso mapa mental, né, nosso caminho do saber, e também para a gente conseguir relacionar com a atividade em si, a produção do seu festival de memes, tá certo, gente? Não esqueçam de responder as perguntas que forem necessárias aí dentro das ações, das perguntas norteadoras que nós tivemos, e também de fazer a leitura do box para ampliar os conhecimentos de vocês, tá certo? Compartilhem com a gente as atividades desenvolvidas, e você, estudante que está sozinho, pode realizar esse percurso conosco, que é qual? É responder as perguntas norteadoras e realizar as atividades propostas, tá certo? Gente, muito obrigado pela aula aí com vocês. Avaliem para que a gente possa evoluir e até a próxima. Tchau, tchau.